Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Essa semana estamos aqui com a presença do professor Marcos Troian, especialista em endocrinologia, especialista em diabetes, atual presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Seccional Rio Grande do Sul. Dr. Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu. Nós trouxemos o Dr. Marcos para uma conversa semanal porque a doença cardiovascular e o diabetes estão intrinsecamente ligadas. Quando os cardiologistas recebem um paciente e ele tem o diagnóstico de diabetes, o cardiologista já imagina os seus vasos com problemas, a sua alteração na coagulação, a sua isquemia em potencial que irá acontecer. Dr. Marcos, nós temos alguns dados epidemiológicos que nós trouxemos para ilustrar um pouco o nosso programa. O diabetes é uma epidemia mundial, né? E esses dados aqui nós até tiramos das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, que falavam que em 1985 nós tínhamos 30 milhões de pacientes com diabetes mellitus. Em 1995, 135 milhões. Em 2002, recentemente, 173 milhões. E existem projeções que em 2030 teremos 300 milhões de pessoas com diabetes mellitus. Então, essa é a epidemia do momento. No Brasil, alguns trabalhos que foram realizados em São Carlos e Ribeirão Preto, interior paulista, mostram que o diabetes já anda por ordem de 12% da população geral. E que nós, anos atrás, tínhamos dados da faixa de 8%, 7,6%. Então, é necessário medidas das sociedades como a que o senhor está comandando agora, dos órgãos governamentais, para enfrentarmos esse problema que não só acomete os pacientes cardiológicos, cardiopatas, mas os pacientes em geral. Então, Dr. Marcos, quais são as ações da Sociedade Brasileira de Diabetes no sentido de nós diminuirmos essa epidemia, de nós tentarmos conter essa epidemia? Bom, em primeiro lugar, impressionante, os dados são perfeitos, corretos esses dados aí. Claro que o que se vai fazer? Bom, se não tiver um apoio muito grande dos governos, nós não vamos chegar a nada. O IDF, que é a Sociedade Internacional de Diabetes, botou uma meta para 3 anos que diz assim: educar para prevenir. Então veja, sem educação não tem prevenção. Então eu acho que se nós não iniciarmos uma campanha educativa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E essas campanhas educativas, eu estou falando em governo federal, não são só Brasília, não. Essa campanha educativa que muitas vezes é feita na vila, no bairro, estas são as campanhas que iniciam. Mas, claro, nós precisamos ter alguém que patrocine essas campanhas. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes está junto, tentando conversar com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação também, para ver se nós conseguimos fazer algo a nível nacional para combater. Exatamente, nós já fizemos, em termos de Sociedade Brasileira de Diabetes, uma incidência nas principais capitais, 11,9%, quer dizer, 12%. Realmente é um número assustador que está acontecendo e o pior é que, assim, tu falaste um número muito grande, 300 milhões de pessoas em 2030, 300 milhões que na realidade são 700 milhões, 300 milhões de diabéticos e mais 400 de pré-diabéticos. Ou seja, pacientes com glicose alterada, nós vamos ter 700 milhões. Quer dizer, então, nós temos que estar, em resumo, nós estamos à procura dos pacientes portadores de glicose no sangue que tem um nível
3 dígitos, ou seja, maior que 99. E a tendência é baixar mais de 99. Então, em resumo, nós estamos à busca de um número, não só de um número, principalmente, aí entra a história, o aumento de peso e a história familiar de diabetes. Isso é simples. E tem um dado estatístico, e a estatística é relativa, mas no Ministério da Saúde, de 1975 a 2003, veja só, é bastante o tempo, de 75 a 2003, o número de homens obesos multiplicou por 3 vezes maior. E o número de mulheres foi 1,9, quase 2 vezes maior o número. E isto é a construção. O diabetes nós sabemos que nós vamos construindo. Então nós vamos construindo comendo mal, não fazendo exercício, sabendo que nós temos na família pessoas diabéticas e nós conseguimos construir. Aí chega no entorno do 45, 50 anos, o sujeito que fazia exercício, ele para de fazer, ou seja, ele coloca o último tijolinho, aí ele se torna diabético. Bom, você falava na tua explanação que nós temos o paciente diabético e o pré-diabético. E parece que esse paciente pré-diabético, e mostram os estudos, ele já tem uma influência negativa a longo prazo no aparelho cardiovascular e outros sistemas. Como é que nós fazemos o diagnóstico de quem é pré-diabético? Bom, pré-diabético é o nome, eu acho que mais simples que a gente dá às intolerâncias à glicose. Então eu acho assim, nós temos que dar coisas práticas, principalmente nesse programa que já é um programa tradicional, que tem uma audiência tradicional, que tem credibilidade. Então nós temos que dar parâmetros assim, não é tudo, mas parâmetros. Como é que eu vou chamar? Quem é que é pré-diabético? Quem tem parentes primeiro e segundo grau diabéticos? É um critério. Outro critério mais forte, o laboratorial. Aqueles que têm glicose em jejum no sangue, ou seja, glicemia de jejum, entre 100 e 125. Este é o pré-diabético. 100 é pré-diabético, 104 é pré-diabético, 105 é pré-diabético, 125 é pré-diabético, até o ponto de corte, que é 126. Pronto, sob ponto de vista prático, seria isso. E hoje nós temos um dado novo que se chama hemoglobina glicada. Hoje, tanto a Sociedade Americana quanto a Sociedade Europeia associou ao diagnóstico do diabetes uma dosagem sanguínea chamada hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 é pré-diabetes. Muito bem. Então, nós ouvimos aqui no primeiro bloco o Dr. Marcos Troian fazendo uma explanação dentro do ponto de vista epidemiológico, das situações do diabetes e conceituando o pré-diabetes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a seguir falando do diabético tipo 2, Dr. Marcos.